No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para sempre trazer um assunto importante, um assunto relevante que possa contribuir para que você tenha qualidade de vida. Você está nos acompanhando pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Está aí com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui ao vivo conosco o nosso Saúde e Bem-Estar. Você pode também, claro, se inscrever no nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, programas que foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, rever esses programas e também compartilhar esses nossos conteúdos. Então, à sua disposição para você se inscrever. Hoje o nosso Saúde e Bem-Estar vai falar de algo muito interessante, muito importante. Esperamos que você entenda um pouquinho mais a respeito do que é a quiropraxia. E quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso programa é o massoterapeuta e quiroprata, o Evaldo Palácio, que está aqui com a gente para falar a respeito disso. Seja bem-vindo, Evaldo. Vamos falar um pouquinho então a respeito da quiropraxia. Olá, obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui e comentar esse assunto que é tão importante para a saúde de todos. O nome é um tanto quanto estranho, mas a gente aqui ao longo do programa vai desmistificar essa questão toda, explicar um pouquinho mais. Mas queria que você contextualizasse o que é a quiropraxia e como funciona essa técnica. A quiropraxia ela tem como objetivo tratar o neuroesqueleto, né? Muscular e nervo, tendão, e ajustando assim o esqueleto humano. Sim, bacana. Vamos falar um pouquinho agora dos benefícios. Quais são, por exemplo, as doenças ou em que momento essa quiropraxia pode ser utilizada na vida das pessoas? Toda pessoa, ela, em um momento da vida dela, ela teve um torcicolo, ela teve um problema com coluna, ela teve um problema com joelho, né? As articulações em si. E o que um quiroprata faz? Ajusta e tende a dar uma qualidade de vida para as pessoas. Bacana. Vamos falar então um pouquinho de, às vezes as pessoas confundem muito a quiropraxia com as massagens em si. Queria que você explicasse quais são as diferenças entre essas técnicas, né, e o que difere, né, o que faz com que, no seu caso, né, como quiroprata, indique mais a quiropraxia para as pessoas. Então, a diferença ela é grande. A massoterapia ela vai tratar sobre massagem. Então vai pegar mais os grupos musculares, a pele em si, tendão, mas a quiropraxia ela trata o esqueleto como um todo e ela ajusta o corpo, aliviando as tensões também. Mas a diferença ela é grande. Sim, ou seja, a massagem vai cuidar de músculos, a quiropraxia vai mais para tendões, mais para a questão de coluna e tudo mais. Existe, por exemplo, dentro daquilo que a gente vê as questões, o ideal é que as pessoas começassem o quanto antes a utilização dessas técnicas. Mas é possível, por exemplo, uma pessoa que já está em estágio avançado, por exemplo, de um problema de nervo ciático, um problema de articulação dos seus tendões, iniciar essa técnica e mesmo assim ter uma qualidade de vida melhor? Sim, é possível. Nós tratamos lá no nossa clínica pessoas com 8 hérnias de disco, com qualidade assim de vida horrível. E hoje tem uma qualidade de vida boa, graças às técnicas. É lógico, ela sempre tem que estar dando uma manutenção, porque ele é diferenciado o caso dessa pessoa. Mas temos aí inúmeros casos com problemas graves que são aliviados e a pessoa tem uma qualidade de vida tremenda. E claro, quando está num estágio mais, vamos dizer assim, crônico, a tendência é que também tem a duração de sessões seja maior. Até que eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Essa durabilidade da ida a esse massoterapeuta, ou esse terapeuta, vamos dizer assim, vai depender exatamente do estágio, daquilo que é o objetivo que a pessoa busca? Sim, depende. Nós vamos fazer uma anamnese na pessoa, avaliar o que ela precisa, a quantidade de sessões e dali em diante se começa o tratamento. Né? Nós temos tido resultados fantásticos com a quiropraxia em inúmeros casos, né? Desde joelho, tendão, músculo, esporão,
né? Pessoas que sofrem durante anos com esporão, a gente conseguiu ter resultado fantástico. E aqui, né? De maneira simples, lógico que dói porque está machucado ali, mas a gente acaba recuperando essa pessoa. Geralmente a pessoa, quando vai buscar esse tipo de alternativa de tratamento, ela já tem, como você colocou, às vezes sofrendo há muito tempo, e ela busca, às vezes, e nós como seres humanos, a gente é muito imediatista, você quer resultados a curto prazo. É possível já, por exemplo, a partir das primeiras sessões, ele já sentir esses benefícios fazendo essas técnicas lá da quiropraxia? Sim. Na primeira sessão ele já vai sentir um alívio tremendo, né? É lógico, tem caso e caso, né? Mas a grande maioria, as pessoas na primeira sessão já vê uma diferença. Sim. E o que eu sempre falo é que a quiropraxia, ela não é uma mágica, né? Ela não é um comprimido, que é o que nós, infelizmente, estamos acostumados. Então, você está com dor, toma um comprimido e pronto, acabou. Não, nós vamos tratar a causa da doença. Então, por que está causando essa dor? Aí nós vamos lá, vamos ajustar, e é um conjunto de manobras, um conjunto de técnicas que nós usamos, em conjunto com a quiropraxia e a massoterapia, nós conseguimos um resultado fantástico. Você, até por essa tua resposta aí, eu imagino que não, mas eu queria colocar aqui um outro elemento, né, do uso de medicações. Como aliadas em determinados tratamentos. A quiropraxia, pelo que eu entendi, ela não vai se utilizar de nenhum medicamento complementar, basta as técnicas que lá estão. Mas, por exemplo, ali dentro dessas manobras, às vezes algum tipo de óleo, algum tipo de essência ou algum aparelho ajuda nessa técnica, ou as técnicas que você utiliza são mais manuais? Nós usamos a técnica manual, mas nós temos também alguns aparelhos, né? Nós temos lá, por exemplo, uma canetinha que chama acupuntura elétrica. Então, um fecho de eletricidade bem mínima, que a gente vai aliviar toda a tensão e a inflamação daquele lugar, passando em cima. E temos ali algumas pomadas, alguns óleos, a próprio creme e alguns materiais como martelo e outras coisas que a gente usa, aí já entra para uma outra área que é a quiro japonesa, que é a Seitai. A gente utiliza também, tanto manual quanto com um auxílio. Sim, até a utilização, como você colocou, de óleos e massagem, até para facilitar exatamente, né, no uso das técnicas manuais, que você está em contato, é um contato físico que ali está, que é para não causar, de repente, nenhum tipo de irritação, nenhuma questão, é mais nesse sentido de auxiliar, né? Isso, é para aliviar a dor do paciente. Então, quanto menos trauma você causar, mais alívio ele vai ter. Lógico, ele já está ali com trauma. Se ele já foi procurar, já está doendo pra caramba, então ele chega lá e nós vamos procurar aliviar o máximo possível essa dor. Não tem nenhuma contraindicação para se utilizar a técnica da quiropraxia? Ou existe, por exemplo, o paciente chega lá e você fala, infelizmente hoje eu não posso aplicar essa técnica em você por essa ou por aquela razão? Existe algo que impeça a pessoa de fazer? Sim, às vezes existe. Então, por exemplo, uma queda recente e eu suspeito que é uma fratura, eu não vou manipular de maneira alguma, né? Já tive no passado, e nós usamos alguns aparelhos que temos para detectar se a pessoa tem ou não uma lesão, né? Uma quebradura, um trincado ali no osso, a gente utiliza e não manipula, né, se tiver esse problema. E quanto à contraindicação, é a pessoa que tem osteoporose, crianças muito pequenas, tudo depende do caso, né? Mulheres gestantes até o 3º mês, né? Eu sempre tive comigo lá, mesmo antes da pandemia, a pessoa está muito gripada, por exemplo, eu não manipulo, nem na massoterapia e nem na quiropraxia. Ah, não, mas o que tem? Não manipulo, porque eu sei que eu vou estar liberando o corpo dela e aquele vírus, eu não sei qual que vai andar pelo corpo dela livremente. Então, eu evito, eu procuro. Mas é por uma opção sua com relação a trabalho, né? Talvez os outros profissionais até também tenham esse mesmo entendimento, porque, na verdade, como vocês estudam para isso, vocês acabam tendo essa função. Até por falar com relação a isso, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, da escolha desse profissional que vai fazer essa técnica. A gente tem visto muitas coisas, tem pessoas que gostam de se orientar pela internet, porque alguém disse, faz aquilo, faz... A importância da escolha desse profissional qualificado para poder dar certo, porque você vai em busca de um resultado. Se
você escolhe o profissional errado, não vem, né? Hoje nós vemos assim, nós temos aí, por exemplo, você vai buscar uma rádio em Dourados. Você vai aonde? Nas mídias sociais e é a repercussão dessa rádio. Então a rádio mais tradicional de Dourados é a 92. Então a gente vai buscar as referências para saber quem é esse profissional. É a mesma coisa, na internet tem tudo hoje. Sim. Você pode pesquisar, vai lá no Google e pesquisa sobre esse profissional, vê a formação dele, onde ele foi formado, qual é o curso técnico, qual a faculdade que ele cursou. Então tudo isso é importante para você ter noção. Quantos anos ele está formado, né? Isso também não quer dizer muito, porque tem gente que se forma há pouco tempo, mas é um excelente profissional, né? Exatamente. O que importa nisso tudo é você saber as recomendações a respeito desse profissional. Aquela velha técnica de conversar com pessoas que passaram, que já foram atendidas por aquele profissional, e aí acaba também te passando essa impressão sobre aquilo que você busca. Você falava aí, e a gente falava dessa qualificação, a gente até conversava sobre isso, existe um projeto que está em tramitação em relação à regulamentação dessa profissão. O que efetivamente alguém que queira se tornar um quiroprata precisa ter? Existe cursos para isso? Ele precisa se especializar? De que forma para que ele possa efetivamente estar apto a levar o atendimento? Ele tem que procurar um curso profissionalizante de nome, né? A mesma coisa que a gente acabou de falar aí, que tenha um know-how, né? Que você saiba que alguém se formou por lá, as técnicas e tudo mais. Como é um curso que não é tão certificado no Brasil, ele é regulamentado, mas ele não é ainda tão certificado, o que acontece? Nós temos aí inúmeras pessoas, Sim. Então, em todos os lados. Você tem que saber e pesquisar bem aonde você vai fazer o seu curso. Ô Evaldo, nós estamos vivendo um momento, né, com a evolução, a tecnologia chegou para ajudar as pessoas em muitas situações, mas também tem o preço que acabamos pagando por isso. Cada vez mais a gente se movimenta menos, faz menos exercícios, pratica menos esportes, consequentemente o nosso corpo tem uma reação a isto. Tem aumentado significativamente pessoas com problemas que precisem passar por quiropraxia? Sim, você foi muito feliz aí em falar dessa forma, porque nós vemos assim, o que sustenta o osso é o músculo. Uma pessoa parada atrofia. Então, uma pessoa em movimento, o músculo está ativo, está forte. E o ser humano, ele foi feito para movimentar. Tanto que se você olhar a estrutura muscular de um ser humano, você vai ver, opa, ele foi feito para isso, né, para movimentar. Então, nós vemos assim que a necessidade, hoje, basicamente, todos os profissionais da área da saúde, que têm uma consciência boa, ele vai mandar o seu paciente, depois de recuperado, e fazer uma musculação. Sim. E eu não sei se você sabe, mas o músculo é a única coisa que rejuvenesce no corpo humano. Olha só. Então, por isso que nós vemos lá uma pessoa de 70, 80 anos com um corpo bem sarado, bem legal, porque ele soube cuidar do corpo dele. E recentemente teve ali o caso desse menino que foi atropelado lá, o Kaique lá, Brito, tem uma foto antes e depois dele e o pessoal faz um comentário bem legal, bem feliz, que ele está todo musculoso aqui numa foto e na outra ele está já sem músculo ali, meio fraquinho, e o médico fala o seguinte, o músculo salvou a vida dele. Porque ele estava preparado para aquela adversidade. Exatamente. A musculatura ajudou ele a se recuperar. E aí o segredo está exatamente nisso, né? Nós precisamos estar em constante movimento, porque vai estimular as células nessa produção exatamente e rejuvenescimento dessa nossa musculatura para nos manter em pé. Ou seja, não adianta fazer por um determinado tempo, eu já estou musculoso, e depois abandonar. Você precisa manter isso em atividade. Exatamente, você tem que estar vivo, sempre renovando. E isso se estende para as articulações, por exemplo, para os tendões, para os nervos, que também, a partir do momento em que você faz com que eles estejam em atividade, a tendência é que eles também deem menos problemas no futuro, né? Você olha a estrutura de um corpo humano, por exemplo, a coluna, ela é extremamente pesada, ela equivale a 60% praticamente da parte óssea do corpo. Então ela é muito pesada. Para sustentar esse peso, precisa de músculo. Sim. E é a musculatura que faz o corpo andar. E entendi. Aí na sessão lá de quiropraxia, alguém chega lá com um determinado problema,
de que forma é escolhida as técnicas que serão adotadas para aquele paciente. Exatamente, por exemplo, de acordo com esse problema apresentado, eu tenho um problema na coluna, então você usa uma técnica, é no joelho, outra, no pescoço, outra, é assim mais ou menos que vocês fazem essa avaliação para escolher a técnica a ser utilizada? Isso, é uma anamnese, a gente sempre faz antes, né, de fazer qualquer procedimento na pessoa. Então nós temos lá um currículo, né? A gente vai fazer as perguntas e a pessoa vai respondendo ali, você vai preenchendo. Sim. Dependendo do que ela responde ali, você já tem noção para onde está indo o problema. Com os anos, com o passar dos anos, você já tem essa noção clara. É o lado, Sim. é o que a profissão te dá, essa experiência. Então isso é muito importante. Todo profissional ele tem que fazer uma anamnésia antes dele Sim. executar qualquer coisa. Como quem vai em qualquer outro médico, você faz a triagem lá, que exatamente é o que vai direcionar aquele tratamento, a abordagem que esse profissional vai ter. A gente falou agora há pouco aí dos problemas das pessoas que não fazem movimento, que acabam levando esse tipo de problema, mas tem também um contrário, tem pessoas que até pelas atividades que elas exercem, ou seja, de muito esforço físico, de movimentos repetitivos, que também levam a ter problemas que a quiropraxia pode tratar também, né? Sim, sim. Então, pessoas que praticam, por exemplo, o crossfit. É um esporte legal, muito bacana, mas se você analisar bem ali o esporte, ele requer muito das articulações. Então é comum nós atendermos pessoas dessas áreas. Na musculação também, Sim. é um tendão, é um músculo, é tudo isso que a gente precisa, a articulação precisa organizar para a pessoa estar apta para ter uma qualidade de vida. Então não importa se ela tem, se ela faz musculação, ou se ela é um atleta ou se não é um atleta. O importante é ela ter uma qualidade de vida. Bacana. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Nós estamos falando aqui sobre quiropraxia dentro do nosso programa. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, é importante você marcar aí seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo. Está com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal e com certeza você tem acesso a este programa que vai ficar à sua disposição e outros que já vieram ao ar com outros temas importantes. Nós estamos conversando aqui com o Evaldo Palácio, ele que é massoterapeuta e quiroprata, está falando a respeito dessa técnica que sem dúvida nenhuma traz muitos benefícios para quem se utiliza dela. Quando a gente fala desse tipo de técnica e como é também nas massagens, é um procedimento que as pessoas falam assim, é dolorido, não é dolorido. É importante dizer que a dor a pessoa já leva consigo ao chegar lá para essa sessão de tratamento. E claro, você vai manipular essa área dolorida. Então é normal que às vezes a pessoa depois de uma sessão, ela saia com dores, ou às vezes não sai com dor nenhuma e venha sentir depois. Acho que é mais ou menos por aí, né, Evaldo? É isso mesmo. Geralmente a gente dá um prazo de 48 horas, que é uma reação do próprio corpo, que é fantástico. Em 24 horas é como se ele fizesse um reset nele mesmo. E das 48 horas ele está reorganizando. Então a sua estrutura muscular, física, o seu cérebro é tão fantástico que ele vai falar, opa, foi corrigido aqui, vamos deixar aqui dessa forma. E é isso que é feito. Então depois de 48 horas você pode sim sentir um desconforto, mas também não são todo mundo. Sim. Então geralmente sofre o desconforto aquela pessoa que tem uma vida mais sedentária. Né? Então a musculatura dela vai sentir mais do que a outra que já está ali na prática do exercício físico. Evaldo, a gente está falando aqui do quanto a quiropraxia é importante para tratar dos males físicos que nós temos e tudo mais. Você falou a questão agora há pouco do esporão, chamou a atenção, que às vezes as pessoas nem imaginam que isso pode ser tratado com relação a isso. A gente tinha conversado, você falou de problemas do estômago, que pode estar relacionada a algo nesse sentido. Problemas psicológicos também, existe algum que pode, através da quiropraxia, ser atenuado? Sim, sim. Hoje foi feita uma pesquisa, e você pode procurar, antes se colocava 80% que as pessoas tinham problemas psicológicos para ir para a patologia. Hoje não, hoje comprovaram que é 100%. Então hoje, infelizmente, o planeta está doente. Sim. As pessoas estão doentes. E a maioria, quase que total delas, tem problemas na área psicológica. Então você vai lá, aí a gente usa a massoterapia como um conjunto. Então eu tenho lá pessoas que tinham depressão, conseguimos tirar essa pessoa da depressão. Por quê? Porque ao tocar o corpo dela, na maneira da massagem,
ela passa a se sentir viva. Você vai gerando estímulos que vão mudando algumas outras situações que essa pessoa Exatamente isso. Você vai tirando essa pessoa de um caso crônico para levar ela a refletir, o corpo dela vai reagindo, as células vão renovando, aquelas microveinhas vão se ativando, e isso faz uma circulação e traz a essa pessoa um bem-estar. Ou seja, dá para entender que faz um efeito rebote contrário. Porque quando a pessoa está psicologicamente abalada, o corpo também sente. Quando você estimula esse corpo, você envia ao contrário essa questão de devolver essa pessoa. Porque quem está bem com o corpo, obviamente a sua parte psicológica também caminha junto. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. O caminho é exatamente esse. Aí nós temos problemas hoje com fibromialgia. Então a fibromialgia já foi constatado que ela está ligada diretamente à fáscia do músculo. Sim. E aí, manipulando ela, tanto na quiropraxia quanto na massoterapia, você consegue ter uma reação para essa pessoa, que é o que você acabou de falar. Ela passa a reagir. O estímulo para ela é positivo. E o quanto é importante também as pessoas conhecerem o próprio corpo, né? E a partir desse momento que você passa por uma sessão de quiropraxia, que você começa a visualizar de que forma o seu corpo pode ser tocado, pode ser manipulado, você como exercício de atividade, é o que te vai dar condições de ter qualidade de vida, porque muita gente não sabe exatamente de que forma o seu corpo vai reagir em determinadas situações, né? É isso mesmo. Então, você está preparado para o dia a dia é diferente de alguém que está apenas por aí. Né? Então, quando você está em sistema de alerta positivo, não você ficar doido, né? Não é nada disso, mas é a questão de você estar pronto para o que acontecer no seu dia. Então, hoje eu estou pronto. Nas 24 horas, o que vai acontecer, eu estou pronto. E aí o importante é beber bastante água, luz solar, o ar puro, o repouso, que é muito importante, o sono, porque é no sono que o seu corpo se recompõe. Vai se restaurando. Então é importantíssima a qualidade de sono, né? Não dormir em ambientes claros, o som dentro do quarto nem pensar, celular muito menos, né? Carregando no quarto não, leva lá fora, deixa em outro cômodo, né? Isso é importante e afeta diretamente o corpo. Nosso corpo humano, ele é sensível demais. Quer ver uma coisa, Paulo, que é legal? A NASA vai até me... sabe aqueles travesseiros da NASA? Sim. Eles são bem fofinhos, né? E eles meus amigos, porque ele leva um monte de gente para mim. Por quê? A hora que você repousa e entra no sono REM, a gravidade tende a querer mandar o travesseiro voltar para o normal. E o cérebro é tão fantástico que fala, não, fica no lugar. A hora que ele manda o corpo ficar no lugar, todos os músculos que envolvem, trapézio, todos esses, segura. E aí, o que você deveria repousar, acaba não repousando. Porque você, inconscientemente, você está fazendo força para ficar naquela posição. Exatamente, o corpo é fantástico. E você que tem travesseiro em casa, você pode notar, você vai levantar e está com uma dorzinha na nuca, uma dorzinha aqui, aí você levantando um pouquinho, essa dor some. O travesseiro. E, aliás, é muito óbvio isso que você está dizendo, que a própria evolução dos colchões levaram a isso, né? Porque antigamente os colchões, todo mundo queria colchão macio. Hoje, todo mundo, você vai ver nos colchões, eles são ortopédicos e firmes, ou seja, para te dar a estabilidade do corpo, e não mais essa questão de maciez, né? Exatamente isso. Então, desde um travesseiro até o colchão, que é importante, que nós ficamos ali repousando 12 horas. Às vezes até mais, outros um pouco menos, mas não importa, você fica uma boa parte da sua vida em cima de um colchão. E aí, dentro daquilo que a gente estava falando de hoje, do mundo como é, de pouco movimento e tudo mais, nós, no nosso ambiente de trabalho, movimentos repetitivos, ficar muito tempo sentado e tudo mais, a gente precisa ter essa preocupação também em determinados momentos do dia, de também tirar esse momento para fazer lá um alongamento. Isso precisa ser parte da nossa vida, porque para ter a qualidade de vida que a gente busca, você também precisa fazer a sua parte, né? Na sessão de quiropraxia, nós já colocamos os alongamentos. Então, na postura, né, porque nós temos também tratamentos de postura, e ali, e hoje, infelizmente, por causa do celular, né, as pessoas estão cada vez mais com a cabeça baixa. Então, essa postura, ela é essencial.
E o que a gente faz? A gente procura mostrar qual é a postura correta, os alongamentos e tudo mais. Tudo isso está englobado dentro da quiropraxia. Sim. E nós estamos falando aqui da qualidade de vida, Evaldo, e assim, existem pessoas, em alguns casos, até exatamente por ser negligenciados, ou até por ter sofrido algum trauma externo, seja por acidente e tudo mais, que você sabe que a pessoa chega lá, você não vai curar, você não vai deixar de ter isso mais na sua vida. Mas com a prática da técnica, com alguns exercícios que vocês passam, é possível que essa pessoa, mesmo tendo aquele problema para o resto da vida, viva com qualidade, ou o mínimo de qualidade possível, né? Sim. E a gente vê uma parceria muito grande hoje, os médicos enviam pessoas para o nosso consultório, nós vemos ali educadores físicos, né? Eles mandam pessoas para o nosso consultório e assim nós temos hoje em dia uma via de duas mãos. Tanto a gente manda para o educador físico, para o médico, aquelas pessoas que necessitam, e eles também mandam para a gente. Hoje a gente vê que a saúde em si, ela tem mudado de uma maneira bem legal. É um ponto bem positivo para isso, né? O próprio profissional tem alertado e visto que algumas coisas são necessárias para ter uma qualidade de vida. E a quiropraxia, ela está apontada aí para ser uma das melhores profissões daqui 5 anos. Que bacana, então. A quiro e a massoterapia. No Brasil hoje, um profissional, ele é bem remunerado, Sim. ele ganha bem, mas ele passa a ter uma qualidade de vida para as pessoas. Que bacana. Ou seja, é algo importante que hoje vai cada vez mais fazer parte da vida da sociedade como um todo, né? Mas isso tudo, o Evaldo, também muitos mitos tiveram de ser desconstruídos ao longo do tempo. E preconceitos também, né? A gente conversava há pouco falando sobre isso, quando se falava de massoterapeuta, se relacionava a algo erótico, algo nesse sentido. Então, precisou ao longo do tempo. Claro, existem os profissionais que trabalham nessa área, mas os profissionais que estão preocupados com a saúde, com o bem-estar, tiveram de lutar com relação a isso, né? A mitos e também preconceitos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Hoje nós vemos assim que na área da quiropraxia, ela tinha um preconceito muito grande porque se achava que era uma área exclusiva da fisioterapia. E não é. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma área exclusiva em que a fisio entra. Então a gente nota claramente isso. E na área quanto à massoterapia, nós vemos que, infelizmente, antigamente tinha esse preconceito. Hoje está sendo quebrado. Nós temos hoje profissionais que mexem exclusivamente com essa área da área sexual. E são profissionais excelentes. Ninguém está dizendo que está errado, né? É uma outra vertente que exatamente, difere da que vocês... São várias vertentes que tem dentro da massoterapia. E há uma confusão também com massoterapia e massagista. Sim. Né? O massagista é aquele mais tradicional, né? Que geralmente nos clubes tem. Sim. Eles tratam, a maneira da massagem dele é mais específica para os esportistas. Sim, ou seja... E o massoterapeuta não, ele é mais amplo, amplo, bem mais amplo. E o mito, infelizmente, existia no passado e agora está sendo quebrado. Isso é maravilhoso que ver que uma pessoa hoje consegue ter qualidade de vida recebendo uma massagem ou uma quiropraxia. Tirando aquelas restrições que você colocou no começo, de crianças muito pequenas, gestantes ou pessoas que tenham osteoporose, algum tipo de fratura, qualquer idade pode experimentar a sessão. Aliás, pode não, você disse que merece experimentar. Merece. Eu acho que todo ser humano merece um dia receber uma sessão de quiropraxia e uma sessão de massoterapia. É tão fantástico quando a gente vê uma pessoa que chega lá tão cansada e sai de lá tão leve ao ponto de falar, nossa, eu pareço outra pessoa. Isso é fantástico, isso é mágico, isso é o nosso pagamento, né? Tem até uma vez aconteceu assim, um senhor trabalhando em uma construção com aquelas marteletes, né? Sim. E ele em cima de um andaime, de lado assim, trabalhando, travou. E ele ficou de lado, literalmente de lado. E levaram ele lá para o nosso CT, para nossa clínica, e ele entrou de lado lá, e eu nunca esqueço isso. E a gente trabalhou 1h30 com ele, e ele saiu de lá
normalzinho. E aí eu fico tão feliz, chega a me emocionar isso que... Mas porque você está dando para aquela pessoa algo que às vezes ela está num momento de desespero, e mais importante que isso, para você ver que a técnica, aquilo que você é apaixonado, verdadeiramente funciona, né? Isso, funcionou e demais, assim. O que mais me maravilhou nisso tudo, além da recuperação daquela pessoa, no outro dia, de gratidão, sabe o que ela fez, Paulo? Ela foi lá e levou uma rapadura para mim. Para mim foi o pagamento mais fantástico que teve. Na simplicidade dele, ele deu aquilo que ele poderia, que ele tinha de melhor, né? De melhor. E eu nunca vou me esquecer disso. Então, hoje o profissional de quiropraxia, que trabalha sério, que está ali, ele consegue ter esse bem-estar para ele também, de recuperar a vida do outro e dar qualidade de vida, né? Isso é fantástico. Que bacana. Infelizmente nosso programa está chegando ao final, Evaldo, mas quero já agradecer, tá? Prontamente você atendeu o nosso convite de estar aqui, chamamos de última hora, mas veio, tenho certeza que contribuiu muito para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais da quiropraxia. Quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, saber de que forma essa técnica pode se encaixar na sua vida, como acha o Evaldo? Pode procurar nas mídias sociais, né? Centro Terapêutico Evaldo Palácio. Nós temos aí no Facebook, no Instagram, né? Você pode nos procurar, lá tem o endereço, tem o telefone. Procure a gente e nós teremos o prazer de te atender, de bater um papo ali com você e fazer uma anamnésia e cuidar de você e dar qualidade de vida para você, para sua família. Com certeza, aí vai ser bom, porque o camarada é simpático, rapaz. Nós estamos aqui já há um bom tempo batendo papo aqui, eu já quase fiz uma consulta com ele aqui, mas tá valendo. Mas obrigado, Evaldo, por estar aqui conosco, volte sempre. Valeu, obrigado. E a sua consulta está garantida já. Tá vendo aí? Valeu, um abraço. Obrigado a você que nos acompanhou, então, pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação e também a quiropraxia, que foi falada aqui ao longo do programa de hoje. Esteve com a gente no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana aqui na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá!